Fala rapaziada, vou montar uma lista definitiva dos melhores jogadores do Flamengo de 2022. Mas por que esse tema? Porque esse tema é muito importante, porque o elenco de 2022 pra mim bate de frente com o de 2019 e com o elenco atual, um time muito subvalorizado. Bora pra cima. Essas daqui são as categorias. Celuzico é aquele jogador que é muito brabo, assim, eu vou colocar no máximo 3. O jogador muito diferenciado, merece estar nessa categoria. O Deola de futebol é aquele cara ali que foi bem, foi pica, mas não foi muito destaque, não foi protagonista demais assim, mas foi bem. O Dom Moral é aquele cara que foi médio, Dom Moral, mas não foi ruim, mas também não foi muito bom. O Não Fede Nem Cheira é aquele cara ali que, é esculacho falar que não precisava estar, mas também não fez diferença. Aquele jogador que parece que não tava, mas ao mesmo tempo tava, sabe? Aquele jogador que é indiferente. E o Não Precisava Estar é aquele cara que ninguém lembra, ninguém sabe o nome direito. Assim, não tinha nem porque tá ali. E bora pra cima. Cara, vamos começar com o Santos. O Santos foi titular naquele ano. Ele foi muito bem, muito desvalorizado o Santos, na minha opinião. Então, cara, eu vou de Deola de futebol. Você pode achar ele que falha por causa do gol contra o Palmeiras, mas isso daí já é em 2023, no início do ano. 2022 ele foi muito bem, fez um ano excelente, tanto na Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Aquela falta contra o Terãs, ele que pega ali, parece fácil porque ele encaixou, mas é uma bola difícil de pegar. Então eu boto ele Deola de futebol. Foi muito bem, merecia ser o titular daquele time. Merecia de verdade. Então eu vou Deola de futebol. Cara, Diego Alves. Diego Alves foi reserva, todo mundo sabe. Não foi aquele cara titular, que nem foi em 2019, que ele catou muito aquele ano. Ele catou muito. Nesse ano específico, 2022, eu vou com Dom Moral. Porque, cara, Não Fede Nem Cheira é forte com ele, porque ele é ídolo, tem que respeitar. Mas ele jogou poucos jogos ali, tá ligado? Não foi muito importante. Então eu vou de Dom Moral. Cara, o Hugo Souza. O Hugo Souza, ele não fede nem cheira, cara. Naquele ano, ele meio que não fez muita diferença ali, entrava muito pouco. Eu quase boto ele Não Precisava Estar, porque ele era muitas vezes até o terceiro goleiro, né? Disputava ali a reserva com o Diego Alves. Então eu vou de nem fede nem cheira. Cara, Davi Luiz titular. Vinha ali da Europa, começou o ano deitando no Flamengo. Cara, muito habilidoso, um zagueiro ali que batia falta, que dava cruzamento, que dava passe muito bom. Defensivamente muito bom também. Cara, quando o Davi Luiz veio, eu lembro, tipo assim, Davi Luiz tá chegando no Flamengo, cara. Davi Luiz, assim, uma história absurda na Europa. Fiquei muito feliz com a chegada dele. Eu nem acreditei que ele chegou, que ele tava vindo. Ele não jogou o que jogou na Europa, né? Mas aí também é muito difícil. Então, cara, o Davi Luiz, eu vou de Deola de futebol, cara. Ou Dom Moral. Eu vou de Dom Moral. Não, eu vou de Deola de futebol. Porque, cara, ele foi no mesmo nível do Santos pra mim. Ele foi bem. Foi muito bem, assim. Eu não lembro de nenhuma falha dele. Absurda, nem falha boba também ele não teve direito. Foi muito bem, jogou bem aquele ano. Não prejudicou nem nada. E aqui vamos de Pablo. Cara, o Pablo... Cara, o Pablo, ele ainda tá no Flamengo. Bizarro. Desde 2022. Foi pro Botafogo, não fez nada. Pra mim, nem precisava estar. Não faz diferença nenhuma no time do Flamengo. Nunca fez, nunca jogou muito bem. Não precisava estar, de verdade. Trepa nosso Léo Pereira. Rapaziada, aqui é Deola de futebol também. Né? Depois do ano de 2020 e 2021, ele passou a jogar muito. Fez a dupla ali com o Davi Luiz. Dupla titular ali daquele ano. Pra mim, uma dupla de respeito, uma dupla braba. Não precisava nem contratar nenhum outro zagueiro, de verdade. Ele representou muito ali na zaga junto com o Davi Luiz. Fabrício Bruno. Cara, o Fabrício Bruno também foi bem. Não era titular 100% dos jogos. Passou a ser ali em 2023. 23, 24, né? Quando o Davi ainda tava, mas já saiu. Então, cara,
O Fabrício Bruno não é aquele Fabrício Bruno que a gente conhece, que jogou muito, né? No ano passado e no ano retrasado. Então, cara, eu dou moral. Ele era reserva ali, um puta de um reserva. Ele é bom jogador. Queria que ele continuasse no Flamengo, infelizmente foi pro Cruzeiro, mas aí faz parte também. Então, eu dou moral. O Rodilindo, cara. Rodilindo é selo Zico. Não, tô brincando. Não é selo Zico. Mas, cara, eu deixo ele aqui em deu aula de futebol. Cara, o Rodilindo jogou muito aquele ano. Bizarro. Eu nunca, assim... sabe o Cafu? O Cafu, 2002? Ele, em 2002, parece que teve um filho que foi o Rodinei, pô. O Rodinei deu aula de futebol naquele ano. Bizarro. Jogou muito. Nunca mais fez aquele ano de novo, né? Até porque saiu. Eu não sei nem se foi uma boa escolha ele sair. Eu acho até que foi, porque era muito difícil ele repetir aquele ano. Ele saiu ali para preservar o status de ídolo que ele se tornou, né? Com aquele gol de pênalti absurdo que ele fez também contra o Corinthians na final ali da disputa. Que, pô, tem que ter peito para fazer aquele gol. Tem que ter culhão. Tem que ser brabo. Então vou dar aula de futebol. Mateuzinho era a reserva dele, né? Era o segundo reserva. Diferente do Varela, que era o terceiro reserva, que eu vou falar mais tarde. Cara, o Mateuzinho, ele era reserva, então, cara, eu vou dar moral, porque ele entrou em alguns jogos. Ele jogava bem. Tinha jogos que ele jogava bem ali, pá, era bom jogador. Varela. Cara, o Varela, ele era terceiro reserva, né? Era o terceiro reserva. Hoje ele tá bem, 2025. Mas naquele ano ele não era tão bom. Chegou ali da Europa, com um currículo brabo ali, Manchester United, Real Madrid. A gente tinha visto ele ali com um baita de um currículo. Igual o Emerson Royal hoje, né? Que, pô, veio lá do Milan, veio do Tottenham, mas, pô, que chegou e viu que não era nada demais. Então, cara, não fede nem cheira. Com todo respeito ao Varela aí, mas, porra, papo reto, Varela. Até tu concorda que naquele ano tu foi mais ou menos. Ayrton Lucas. Rapaziada, Ayrton Lucas. Eu vou de... Cara, Ayrton Lucas foi bem naquele ano. Era o reserva do Felipe Luiz, mas ele tava sempre ali beliscando para ser titular. Assim, com um pezinho no titular de tão bem que ele tava. Tinha jogos que ele jogava até melhor que o Felipe Luiz. Então eu vou de dar moral. Aqui nosso Filipinho. Porra, Filipinho, eu não sei o que eu faço contigo, cara. Eu vou de Dom Moral. Dom Moral, ele era titular. Não dá pra comparar com o ano que ele fez de 2019, ele 2020, 2021. Esse foi o último ano dele da carreira. Então, cara, até ele sabe disso, que ele não foi do nível de um Rodinei, não foi do nível de um Davi Luiz, que jogou muito. Ele sabe que ele foi um pouquinho abaixo dos outros anos dele. Tanto que por isso ele resolveu parar. Ele quis parar, quis se aposentar, né? Depois daquele ano, porque ele viu que não estava mais o mesmo rendimento. Tu pode discordar, tá tranquilo. Mas, pô, ele não tava daquele nível que ele apresentou antes. Vocês lembram, pô. E bora de Ilharão. Cara, o Ilharão, ele jogou pouco aquele ano, saiu naquele ano de 2022. Então, cara, tô nem aí, nem precisava estar. Tava fazendo um corpo mole absurdo, torcida criticando, eu também já não gostava mais dele, não precisava estar. Respeito a idolatria, 2019 jogou muito, 2020, 2021 também foi bem, mas aquele ano ali de 2022 ele não foi bem, fazia um corpo mole absurdo. Toda a jogada ele trotando em campo, cara, dava uma raiva, parecia o Vitinho. Então, cara, eu vou de nem precisava estar. João Gomes, cara. Cara, o João Gomes eu tô tendendo aí pro selo Zico, mano. O João Gomes aquele ano jogou muito. O João Gomes representou. É porque o selo Zico é um espaço ali pequeno. Entendeu? O selo Zico é um espaço pequeno, mas eu vou no deu aula de futebol em primeiro aqui, na frente do Rodilindo. Cara, o João Gomes, aquele time sem o João Gomes, não existia. Não existia, pô. Assim, ele e o Thiago Maia formavam uma dupla exemplar. Era um absurdo. Cara, aqui o Igor Jesus. O Igor Jesus, aquele ano foi bem. Ele era reserva. Ele era forte, assim, fisicamente. Então eu vou no Dou Moral. Dou moral pro Igor Jesus. Foi um cara que jogou bem
Devia ter continuado hoje. A gente até jogou contra eles? Não. Ele jogou no Mundial contra o time do Palmeiras, né? No mesmo time do Messi que ele tava. Então, dá moral. Cara, o Vidal é a mesma história ali do Emerson Royal hoje. Assim, proporções diferentes, né? Mas ele chega do time da Europa, um time pica, uma carreira assim, Champions League, já ganhou o Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano. Fiquei muito feliz também com a contratação dele, assim, mesmo nível do Davi Luiz. Cara, tava chegando o Davi Luiz, tava chegando o Vidal. Mano, a gente vai ganhar tudo, esquece, acabou. Né? Se ele é Fla, bota o, Flamengo pra jogar a Copa do Mundo. Mas o Vidal, ele foi bem muito no começo. A estreia dele, acho que foi contra o Avaí, se eu não me engano, lá na casa dos caras. Que o Gabi dá até aquele passe de trivela, não sei se vocês vão lembrar. Mas, cara, o Vidal, eu vou de... Dou moral aqui do lado do Filipinho. Ele era titular, mas, pô, não deu aula de futebol ali. Tinha muita expectativa em cima dele. Ele não foi tão bem quanto ele poderia ser. E é isso. Cara, o Diego também, ele era reserva, o último ano dele. Cara, em respeito pela idolatria, eu vou de dou moral. Porque, cara, ele era reserva, entrou poucos jogos, não foi tão bem, né, que nem 19, 20, 21, mesma história do Arão, mas ele não fazia corpo mole pra jogar, era um líder dentro de campo, ajudou muito naquele ano, assim, com a sua experiência, quando entrava nos jogos, e eu vou de dar moral. Cara, o Vitor Hugo surgindo, né, surgiu naquele ano, então, porra, não fede nem cheira, porque o não precisava estar, eu acho que é muito exagerado pra ele. Hoje está no Santos, né? Espero que ele até tenha uma carreira braba aí pela frente. O moleque é bom de bola. Thiago Maia. O Thiago Maia, mano, ele é meio... eu lembro daquele gol que ele salvou ali contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, que o Yuri Alberto chega, dá aquele chute, e o Thiago Maia chega rasgando. Aquele ano ele foi muito bem, deu aula de futebol. Deu aula de futebol de verdade. Jogou muita bola. Ele continuou no Flamengo, mas ele, foi muito mal, continuou muito mal no Flamengo. Não continuou jogando o que ele sabia jogar. Então eu vou de aula de futebol. Matheus Gonçalves. Cara, o Matheus Gonçalves eu lembro que ele entrava nos jogos assim, entrava bem, jogava muito. Mas ele jogava muito pouco. Então eu vou de não fede nem cheira. Poderia ser mais utilizado. Não me olha assim, Arrasca. Não me olha assim, Arrasca. Cara, o Arrasca todo ano é selo Zico, pô. Todo ano esse gringo maravilhoso é selo Zico. Ele joga muito, cara. Ele é muito bom. Cara, selo Zico pra tu, Arrasca. Todo respeito, cara. Pelo amor de Deus. O cara joga muito, pô. Everton Ribeiro também joga muito, mas não é selo Zico. Deu aula de futebol. O Everton Ribeiro ali entre os quatro, o quarteto ali, Arrasca, Pedro e Gabigol, ele tava entre os quatro ali, tá ligado? Só que ele era o quarto pior entre os quatro. Ele era muito bom. Era o quarto melhor do elenco. Mas entre o quarteto ali, na formação de ataque, ele tava um pouco abaixo dos três. Por isso que eu vou de aula de futebol. Mas é que eu vou aqui, ó. Vou aqui em primeiro aqui no aula de futebol. Matheus França. Porra, eu ia botar não precisava estar porque ele foi pro Vasco, traidor do cacete. Mas também nem é ídolo, então, pode ir pra onde quiser. Mas ele foi bem naquele ano, tanto que ele foi pra Inglaterra depois. Então eu dou moral. Felizmente eu dou moral aqui, do lado aqui do Filipinho. Dou moral pra ele, tá ligado? E é isso, assim, nada além disso. Deixa no dou moral e pronto. Cebolinha está bem. Cara, naquele ano ele foi bem até. Fez até aquele golaço ali de fora da área contra São Paulo, se eu não me engano. Eu acho que foi. Aquele golaço ali que parecia que ele ia voltar a ser muito bom, mas até que não voltou. Então, cara, o Cebolinha, mas também ele não foi tão bem. Mas eu dou moral, mas fica aqui em último. Dou moral, ele era reserva, nunca chegou a ser titular. Marinho, cara, o Marinho... Mano, quem não lembra daquele jogo que no escanteio ele deu duas ou três assistências ali pro Fabrício Bruno, cara.
assim, saiu uma atrás da outra, eu ficava doido, ficava, mano, não é possível, outra assistência. O Marinho aquele ano foi bem, mas também irritava muito, porque toda hora era chute de fora, ele não tinha muita habilidade ali com a bola. Então, cara, o Marinho, eu vou de... Deu aula de futebol é muito. Eu vou de dou moral pra ele. Foi bem, pô, foi bem. O Marinho foi bem naquele ano. Ele poderia até ter continuado no Flamengo. Ele é flamenguista, assumido ali. Felizmente vai cair esse ano com Fortaleza, mas aí também pouco me importa. Verdade é essa, porque, pô, não é ídolo, né, do Flamengo. Apesar de ter ganho o título, mas pra ser ídolo não basta só ganhar título no Flamengo hoje. Tem que ter uma identificação ali com a torcida, tem que ser bom jogador. E eu vou de dar moral pro Marinho. Cara, aqui eu peguei o Mateusão, mas o Mateusão jogou muito pouco, né? Então, cara, não precisava estar, não lembro muito dele jogando. A verdade é essa, eu lembro que ele jogou o Carioca, eu acho. Mas não precisava estar, com todo respeito ao Mateusão. Hoje tá lá na Arábia, eu até dei uma conferida, tá lá na Arábia. Mas, pô, desejo sorte aí pra carreira dele, mano. Cara, aqui o BH. O BH eu nem ia botar, por respeito a ele, porque ele jogou muito pouco aquele ano. Mas ele até que jogou a Libertadores. Eu vi aqui que ele fez 6 jogos, deu um gol e 5 assistências. Então, cara, por respeito ao BH, por ele ser ídolo, por ele decidir esse ano pra gente ainda, apesar da idade avançada. Cara, hoje ele tem 34, mas ele tá jogando muito ainda. E decisivo, ele é muito decisivo. É bizarro quanto esse cara é decisivo. Então eu vou aqui, ó, de dou moral. Por respeito a ele, porque ele jogou muito pouco aquele ano, verdade seja dita. E aqui os dois que pra mim mais jogaram naquele ano. Pedro e Gabigol. Gabigol disputa ali com a Arrascaeta, mas ambos jogaram muito naquele ano, tanto o Gabigol quanto a Arrascaeta. E cara, o Pedro assim foi o principal jogador, seluzico assim pra ele fácil, e o Gabigol também é seluzico, não tem jeito. Esses dois assim deram aula de futebol, praticaram o futebol num alto nível. O Pedro foi o melhor ano dele disparado pelo Flamengo, não repetiu aquele ano nenhum outro ano. O Gabigol 2019 foi melhor, mas 2022 para mim foi o segundo melhor ano. Ele tinha ali uma participação muito boa como meio armador, né? Segundo atacante ali junto com o Pedro. Cansou de dar assistência pro Pedro. Ele foi o último ano dele no Flamengo que ele jogou muito, depois, pô, jogou quase nada. Então, cara, eu vou nesse modelo. Pra mim, esse é o gabarito. Qualquer coisa além disso é loucura. Não acredita no que vocês veem na internet aí. Esse é o gabarito, rapaziada. E tamo junto, rapaziada. Vídeo novo todo dia, meio-dia. Pra você ver o vídeo aqui comendo no almoço ali da tua tarde, entendeu? Pra você assistir aqui o Xandeco. E tamo junto, rapaziada.